Você já se sentiu como se não tivesse valor? Como se suas falhas e imperfeições fossem tudo o que as pessoas enxergassem em você? Talvez, em algum momento, você tenha acreditado que não era suficiente, que seus erros o tornavam indigno de amor, de propósito ou até mesmo de esperança. Mas e se eu te dissesse que até o vaso mais rachado pode carregar algo precioso dentro de si? Hoje, quero te levar por uma história comovente, que vai tocar seu coração e te mostrar o quanto Deus ainda vê beleza em você, mesmo nas partes que parecem quebradas. Uma história que vai transformar a forma como você se enxerga e talvez reacender algo que estava apagado. Em uma pequena cidade, havia um artesão conhecido por sua habilidade rara. Seus vasos de barro não eram apenas objetos, eram verdadeiras obras de arte. Cada peça moldada por suas mãos parecia carregar alma, propósito, identidade. As pessoas vinham de longe para adquirir um de seus vasos. Ele era respeitado, admirado, mas mesmo os mais talentosos enfrentam desafios. As contas se acumulavam, os dias passavam rápidos e o dinheiro não acompanhava. O artesão, cansado, seguia trabalhando com afinco, tentando manter a dignidade diante das dificuldades. Em uma tarde silenciosa, enquanto moldava o que seria seu último vaso do dia, algo inesperado aconteceu. Um momento de distração, uma pressão mal calculada, e o barro cedeu. Uma rachadura apareceu e o vaso perdeu sua forma perfeita. Decepcionado, o artesão suspirou. Observou o objeto deformado e, num gesto de frustração, o colocou no fundo escuro da oficina. Para ele, aquilo não tinha mais valor. Era apenas um erro, um reflexo de um momento ruim. O vaso, agora abandonado, não podia se mover, não podia falar, mas se pudesse, gritaria sua dor. Sentia-se rejeitado, esquecido, como se sua criação tivesse sido em vão. Dias se passaram. A oficina seguiu movimentada, mas ninguém prestava atenção naquele vaso no canto. Ninguém. Até que uma senhora idosa entrou no local. Seus olhos tranquilos passeavam curiosos pelo espaço, até que pararam exatamente sobre ele. O vaso rachado. Ela caminhou em sua direção com passos lentos, mas decididos, e perguntou com uma doçura suave: "Senhor João, quanto custa aquele vaso ali?" O artesão, surpreso e até um pouco ríspido, respondeu: "Aquele? Ele não tem valor. Está rachado, torto, não serve para nada." A senhora, sem discutir, balançou a cabeça e se retirou. Mas aquela imagem, aquele vaso esquecido, não saiu de sua mente. Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta de tudo, ela não conseguia dormir. Algo naquele vaso parecia chamá-la. Era como se ele tivesse uma voz que só ela podia ouvir. E enquanto isso, no fundo da oficina, o vaso pensava: por que fui criado assim? Por que fui deixado aqui sozinho? Não sou bonito, não sou útil, não tenho valor. O que há de errado comigo? Ele acreditava que sua existência era um acidente, que sua forma torta o tornava indigno de qualquer atenção. Mas o que ele não sabia é que, às vezes, aquilo que parece ser o fim é apenas o início de um propósito maior. Às vezes, tudo o que queremos é ser vistos, não como o mundo nos define, mas como realmente somos. Em nossas imperfeições, em nossos silêncios, nos momentos em que tudo o que conseguimos fazer é desejar, do fundo da alma, sermos amados. O vaso esquecido naquela oficina sentia exatamente isso. Enquanto o tempo passava, ele mergulhava, cada vez mais fundo em pensamentos que apenas o silêncio podia ouvir. Eu só queria enfeitar alguma casa, só queria mostrar que posso ser útil, só queria ser amado. Essas palavras quase sussurradas eram como ecos que se perdiam na poeira do esquecimento. E mesmo que ninguém as ouvisse, ele continuava a repeti-las como uma prece,
como se no fundo esperasse que alguém um dia ouvisse. Mas do outro lado da cidade, em uma casinha simples e acolhedora, uma alma inquieta também enfrentava uma noite sem sono. Dona Maria, aquela senhora de olhar sereno, rolava de um lado para o outro na cama. Sentia que algo a chamava, algo que ela ainda não conseguia explicar. Era como um pensamento insistente que não queria ir embora. Até que, entre o silêncio da madrugada e o cantar distante de um galo solitário, ela ouviu claramente, como se fosse uma voz soprada pelo vento: "Eu só queria ser amado." Assustada, ela se sentou na cama de um salto. Respirou fundo, olhou para a escuridão do quarto e tentou entender o que acabara de ouvir. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas, ao mesmo tempo, havia algo naquela voz que parecia profundamente real. Com o coração acelerado, ela caminhou até a varanda. Sentou-se diante do céu estrelado, tentando organizar os pensamentos. E ali ficou, até o nascer do sol, ouvindo apenas o som do vento e o ritmo do próprio coração. Quando a primeira luz da manhã tocou as janelas da sua casa, uma certeza surgiu em sua mente. Ela precisava voltar à oficina. Algo dentro dela a puxava para lá, e ela sabia que não poderia ignorar esse chamado. Determinada, Dona Maria levantou-se, vestiu-se com cuidado e caminhou até a oficina do artesão. O ar da manhã ainda era fresco quando ela chegou. O sino da porta soou suave quando ela entrou. "Bom dia, Senhor João", disse ela com sua voz sempre gentil. O artesão levantou os olhos de seu trabalho surpreso. "Dona Maria, já tão cedo fora de casa?" Ela sorriu de leve e respondeu: "Na verdade, já faz dias que não durmo direito." João, preocupado, sugeriu que ela procurasse um médico, mas Dona Maria apenas balançou a cabeça e, com firmeza no olhar, disse: "O que? Está me tirando o sono. É aquele vaso, Sr. João, aquele que está no fundo da sua oficina." O artesão franziu a testa, confuso. Qual vaso? Ele pensou talvez que ela estivesse falando de uma de suas obras mais bem acabadas. Um dos vasos em exibição, adornados com detalhes delicados, perfeitos aos olhos de qualquer comprador. É aquele vaso adornado com as flores em alto relevo? "Não, João", respondeu Dona Maria, sorrindo com doçura. "É o outro vaso, aquele que está ali no canto." "O que o senhor disse que não estava à venda, João?" Visivelmente desconcertado, tentou argumentar. "Mas aquele vaso foi um erro. Está rachado, deformado. Eu deveria tê-lo quebrado há dias." "Não faça isso, Sr. João", disse ela com ternura. "Me diga quanto o senhor quer por ele. Eu quero levá-lo para casa." O artesão tentou dissuadi-la. "Dona Maria, ele não serve para nada. Está feio, torto, defeituoso. Não vale o seu dinheiro." Mas ela, com um olhar firme que refletia algo mais profundo, respondeu: "Eu quero ele assim mesmo. Me diga quanto custa. Hoje ele vai comigo." João hesitou, olhou para o vaso, depois para ela. Suspirou fundo. A verdade é que naquele momento ele não via valor naquele objeto. E, para ser sincero, também não queria discutir com Dona Maria. "Ele não tem valor, Dona Maria. Pode levá-lo de graça. Só te peço uma coisa. Quando alguém perguntar onde comprou, não diga que foi aqui. Não quero que pensem que é uma das minhas obras. Pode arruinar minha reputação." Dona Maria sorriu sem se ofender. Seu olhar era de gratidão. "Muito obrigada, Sr. João. Para mim ele tem valor." Olá, queridos amigos. Seja bem-vindo ao canal, onde buscamos encontrar o propósito e a beleza que Deus vê em cada um de nós, mesmo nas nossas imperfeições. Se você já se sentiu como um vaso rachado que não tem mais valor, saiba que está no lugar certo. Aqui compartilhamos mensagens de fé, esperança e transformação. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo edificante.
Vamos juntos buscar a renovação em Cristo e florescer em seu amor. E com essas palavras, ela saiu da oficina, levando o vaso nos braços como quem carrega um tesouro. E pela primeira vez, aquele vaso rachado sentiu algo diferente. Não era rejeição, era esperança. Às vezes, o valor das coisas não está em sua aparência ou em sua utilidade imediata, mas no amor e cuidado que se coloca nelas. Dona Maria, com sua generosidade e visão, foi capaz de transformar algo considerado defeituoso em algo belo e valioso, mostrando que o verdadeiro valor está na maneira como tratamos as coisas e as pessoas ao nosso redor. Ao final, o vaso que um dia foi rejeitado e desprezado se tornou um símbolo de transformação, de como o amor pode curar e renovar o que parecia quebrado. E assim, o jardim de Dona Maria continuou a prosperar, tornando-se um testemunho da importância de acreditar no potencial das coisas, mesmo quando todos ao nosso redor veem apenas imperfeições. Senhor João, embora tomado pela vergonha, finalmente compreendeu que ao olhar além das falhas superficiais, poderia encontrar beleza e propósito, e que assim como o vaso, ele também poderia ser transformado por um simples gesto de amor e aceitação. Essa história nos ensina que, muitas vezes, o que precisamos é apenas de alguém que acredite no nosso valor, que nos regue com paciência e carinho para que possamos florescer e atingir nosso verdadeiro potencial. Deus nos vê além das nossas falhas, olhando para o coração que busca a transformação e o amor. Ele não nos abandona quando nos sentimos quebrados, mas nos dá a chance de florescer de uma maneira que nunca imaginamos possível. A lição do vaso rachado é que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, quando nos sentimos mais vulneráveis e fracos, podemos encontrar um novo propósito em nossas vidas. Assim como o vaso de Dona Maria, que foi transformado em uma ferramenta poderosa de vida e beleza, nós também podemos ser transformados através do amor de Deus. As nossas cicatrizes, em vez de nos desqualificar, se tornam testemunhos de superação e renovação. Quando entendemos que somos amados, apesar de nossas imperfeições, podemos dar frutos que antes pareciam impossíveis. Cada rachadura, cada cicatriz é uma história de superação, de como fomos capazes de nos reerguer mais fortes e mais próximos de Deus. O vaso rachado não perdeu seu valor. Pelo contrário, se tornou algo mais valioso, pois passou a cumprir uma nova função, mais rica e profunda. Da mesma forma, nós, ao aceitarmos o amor divino, encontramos nossa verdadeira função, nosso verdadeiro propósito. Deus não nos vê como algo descartável, mas como uma obra-prima em constante transformação. Quando permitimos que o amor de Deus nos regue, nossas vidas podem florescer e se tornar uma fonte de bênçãos para os outros. Que possamos, como o vaso rachado, ser usados para espalhar amor e vida, mesmo com nossas falhas e dificuldades. A verdadeira beleza está em ser amado e, ao mesmo tempo, ser capaz de amar, transformando nossas imperfeições em algo precioso aos olhos de Deus. Esse é um conteúdo maravilhoso e profundo, que transmite uma mensagem de esperança e restauração. Ele ressalta que mesmo quando nos sentimos quebrados e imperfeitos, podemos encontrar nosso valor aos olhos de Deus, que nos vê além das nossas falhas e nos oferece amor e transformação. A história do vaso rachado é uma metáfora poderosa para ilustrar como nossas imperfeições não nos tornam descartáveis, mas nos tornam valiosos aos olhos de Deus. A conexão com o público pode ser fortalecida ainda mais ao ressaltar a importância de buscar o propósito maior de Deus, independentemente das dificuldades que enfrentamos. O ato de se permitir ser regado pelo amor divino e a confiança na restauração é algo que muitos podem se identificar.
Você foi tocado por essa mensagem? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que também precisam dessa palavra de esperança e, claro, se inscrever no canal para fazer parte dessa jornada de fé e transformação. Que Deus te abençoe e que você, assim como o vaso rachado, floresça de maneira inesperada em sua graça.